Olá, o Redação Novo Tempo de hoje já começou. Para você que acompanha a gente pela TV ou pela rádio, estamos simultaneamente nesses dois veículos de comunicação e o programa de hoje já está começando e tem convidado especial aqui, Felipe Valente, que você aí em casa está acostumado a ver às vezes falando um pouco sobre religião, cantando bastante, mas hoje aqui vai mostrar uma outra faceta que muita gente não conhece, mas a gente sabe que o Felipe é uma pessoa ligada em notícia, gosta de... Eu lembro uma vez... Primeiro, oi, tudo bom? Oi. Nossa, que prazer estar aqui. Obrigado pelo carinho, pelo convite. A gente agradece você aceitar o convite. Eu lembro uma vez, eu não lembro com qual amigo seu eu estava conversando, que falou assim, olha, o Felipe é um cara que ele gosta de saber de tudo, conhecimento geral. E aí falou que essa semana... Ele falou assim, ó, essa semana, por exemplo, o Felipe estava estudando, não lembro o quê, da República Tcheca, umas coisas assim. É verdade isso? Você é um cara que gosta muito de conhecimentos gerais, está sempre estudando alguma coisa diferente e está ligado nas notícias, Felipe? Olha, André, por força da vida, você tem que acabar conhecendo um pouco de tudo, né? Uma coisa normal, né? Da vida, né? Uhum. Você vai passando por lugares, por pessoas. A minha profissão, minhas duas profissões, no caso eu sou historiador por formação, né? E eu sou músico. Então, o músico ele viaja para tudo quanto é lugar, conhece outras culturas, outras formas de ser, de viver, né? E você acaba enriquecendo com isso, né? Eu sou muito grato pela oportunidade que a vida me dá de poder conhecer outras culturas, outros modos de ser. E aí, fala que esse fato de ser historiador também, né? Você acaba tendo que conhecer um pouco de tudo, é um pouco força das contingências, né? Você tem que se inteirar, né? Agora, o meu conhecimento é muito mais superficial sobre o todo do que profundo demais, como algumas pessoas costumam dizer, entendeu? Tá certo, então. Bom, estamos com um músico e historiador hoje aqui no programa, mas também temos os jornalistas de sempre aqui. Suzaene Lima, seja bem-vinda mais uma vez. O pessoal do rádio não te ouviu dando oi, olha só. Oi, pessoal, tudo bem? Ela só mexeu a mão aqui para você que está ouvindo a gente pelo rádio. Pessoal do rádio. E Hélio Moura, que vai falar, porque já trabalhou muito tempo no rádio. A Suzaene também já trabalhou muito tempo no rádio, mas tinha esquecido do oi. Oi lá. Oi para todo mundo. Bom receber o Felipe aqui, fiquei feliz. Hoje a gente está sem o Wagner, né? É verdade, a gente está sem o Wagner aqui. Eu tava meio sentindo falta de alguma coisa. Eu estou ocupando o lugar dele. Temos mais espaço aqui, mas na semana que vem ele está de volta. Bom, e a gente tem no Redação de hoje, a gente vai falar sobre o plano do governo federal de recuperar áreas desmatadas ilegalmente. Vamos falar também sobre as novas medidas do Detran de São Paulo para evitar fraudes nos exames práticos, sobre o palhaço que foi preso por desacato à autoridade no Paraná e ainda a gente vai explicar o que é o ajuste fiscal e como isso influencia diretamente o seu bolso. Nós não queremos ficar aqui sozinhos, a gente precisa de você para fazer parte desse debate com a gente, não é mesmo, Suzaene? É isso aí, você também pode interagir com as nossas redes sociais. Tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo, super fácil. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é no Twitter e no Instagram. Muito bem, dado o recado, participe com a gente e a gente já vai para o nosso primeiro tema, porque na última semana um palhaço foi preso por desacato à autoridade. Segundo a Polícia Militar do Paraná, a ação aconteceu durante uma apresentação do Festival de Teatro da cidade de Cascavel. A prisão do palhaço Leônides Quadro, conhecido como Tico Bonito, gerou revolta por parte da população. Acompanhe só. Então, senhores, nesse momento, vamos lá, sobre que acusação. Ele é artista de rua, dá licença. É o festival. Ele é artista de rua. Teatro. Dá licença, ele está apresentando. O que ele fez? Qual que é a acusação? Ele ultrapassou a liberdade de expressão? Sim. Ele ultrapassou? O que ele falou? A gente passando aqui, ele falou que nós somos policiais que são pagos particulares para proteger apenas o Beto Richa, um monte de coisa que não cuida. Mas será que ele não falou do sistema como um todo? Ei, você tá machucando ele, pô! Você tá machucando ele! Você
Vocês estão machucando, pô! Bom, as imagens falam muito por si só, mas eu gostaria de jogar aqui a pergunta para vocês. Foi realmente desacato à autoridade ou foi uma provocação que talvez aconteceu no momento errado ou não? É liberdade de expressão? Qual que é a análise de vocês? Bom, como a gente já estava conversando aqui, achei interessante que o Felipe falou, pode começar por você mesmo. Não, olha, a gente pode tentar ir na raiz da palavra, né? Desacato à autoridade, é não acatar uma autoridade. Poder de polícia, ele é um poder exercido pela administração pública e ele precisa existir a fim de que a barbárie não se instale na sociedade. Isso é uma coisa normal. Em todas as sociedades nós temos algum tipo de poder coercitivo do Estado e a polícia, ela cumpre essa função, né? Então, desacatar uma autoridade é desacatar de uma maneira mais ampla, tentando compreender o poder coercitivo do Estado de limitar a ação do indivíduo sobre o direito de outros indivíduos. Não me parece o caso. Não me parece o caso. Me parece muito mais uma atitude extremamente hostil dos policiais a uma pessoa que se posiciona de maneira crítica contra essa instituição polícia militar, que é uma instituição que carece em muito de ser revista, de ser reavaliada, né? Truculência policial no nosso país é uma coisa corriqueira, a gente sabe disso. Não só nos grandes centros urbanos, mas também em áreas ruralizadas, né? Onde o Estado não consegue se fazer presente. Então, assim, é lamentável, né? A gente, ainda mais contra artista, né? Um artista de rua, sabe? Um artista livre e tal, que está executando o trabalho dele em condições nem tão favoráveis. No meio da rua ali. Bom, eu fico até pensando o seguinte, a gente, tempos atrás, aqui no Redação mesmo, a gente mostrou aquela situação de uma senhora tentando entrar num banco e aí a porta giratória travou tal, e ela não conseguia passar e teve uma situação com a polícia também, e aí rolou, de acordo com o policial, também um desacato, autoridade, etc. Mas nesse caso é um pouco diferente, porque naquela situação da mulher, ela estava falando diretamente com um policial específico que estava resistindo a uma naquele situação. caso, como o Felipe explicou o significado do desacato, naquele caso ela desacatou. A autoridade policial estava pedindo que ela saísse dali. Nesse caso, como o Felipe colocou, é bem diferente. O palhaço estava Você ali. vê nas imagens que aquele veículo, aquela viatura com aqueles policiais específicos, ela dá uma marcha ré. Porque parece que eles passaram, ouviram alguma coisa que eles não gostaram, deram uma marcha ré para ir fazer Talvez esse ele tenha ato. escutado direito. E é engraçado que ele vai falar, ele vai tocar num assunto que é extremamente melindroso, né? Do ponto de vista aí de qual é o papel da polícia, que é de realmente uma polícia militar que se faz presente muitas vezes nos bairros ou em lugares dos espaços urbanos onde existe um pouco mais de potencial econômico, né? E a gente sabe que é uma coisa comum. Vocês vão num bairro aqui da cidade onde tem casas melhores, pessoas mais ricas, a polícia se faz mais presente, lá tem mais policiamento, mais ronda. Você vai num bairro mais pobre, tem menos policiamento e a polícia, quando vai nesse bairro, às vezes a maneira como ela age ou como ela se dirige às pessoas, aos transeuntes desse bairro é de uma maneira assim, equivocada, por conta de uma série de questões relacionadas à periculosidade e tal. Tem um lado do policial também que tem que ser observado, né? Mas nesse caso, me parece um negócio meio um pouco não razoável, sabe? Foi justamente o que o próprio artista colocou em jogo numa entrevista que ele fez, que os policiais eles estavam nos centros, em vez de estar no bairro, protegendo autoridades, em vez de estar protegendo a população. Bom, existe um contraponto também que vale a pena a gente mencionar. Parece que a gente está vivendo num momento assim, de que a população ela está desacreditada nessas instituições de poder, como a polícia, como o próprio governo. E mais uma atitude dessa equipe de policiais gera mais ainda esse tipo de situação, porque como a gente viu no vídeo, a população ficou super revoltada com aquela atitude, né? Eu acredito que se o policial se sentiu ofendido, poderia, às vezes, até chegar de uma maneira mais pacífica, né? Mas ele já chegou, já foi levando ali para o carro. E isso gerou mais revolta aí na população. Então, a gente viu também, como o Leite mencionou, só resgatando aqui, aquele outro policial que estava junto, eram ambulantes, né? Ele foi fazer um tipo de autuação ali e aí um cara veio super revoltado, querendo tomar a arma e acabou que o policial atirou nele. Não sei se vocês lembram desse caso. Então, assim, a gente vê várias histórias da população realmente indo contra os policiais. E aí, mais uma atitude dessa
fica registrada aí, gera mais revolta ainda, né? Então, eu acho que é hora da própria polícia pensar em maneiras de reverter essa situação, porque imagina, se a nossa proteção agora, se ela ficar frágil, como que vai ser? Se a gente não está respeitando os policiais por causa... E uma ausência de sensibilidade muito grande também, porque a Polícia Militar do Estado do Paraná, há pouco tempo atrás, passou por uma situação lastimável, que é de agredir professor. Professor que está lutando por melhoria de condições de vida, que está lutando por um plano de aposentadoria mais justo. Independente de qualquer coisa, o movimento é cooptado por questões ideológicas e partidos políticos, por exemplo. Ok, isso existe? Existe, claro que existe. E não existe nenhum movimento social que não tenha cunho ideológico, né? Tanto para os mais conservadores quanto para os mais progressistas. A questão não é essa. Agora, esse tipo de violência contra professor, contra funcionário público de menor potencial econômico, entendeu? De menos ascendência administrativa, contra artista de rua, sabe? Agora, se fosse uma pergunta que eu acho que vale a pena, né? Se fosse um grupo de advogados ou se fosse a OAB fazendo esse tipo de protesto contra a polícia militar, sofreriam esse tipo de ação? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Excelente, eu estava pensando nisso porque as palavras do artista, do palhaço, não foram, como você estava falando aqui em off, eu vou trazer para o pessoal, não foram contra um policial específico, contra pessoas específicas. Foi uma crítica que é uma crítica presente nos jornais. Quando você abre um jornal, você tem uma crítica à instituição da Polícia Militar, Federal, enfim. Há sempre críticas das mídias contra a instituição policial. Então, se a gente for parar para analisar e pegar aqui e dizer que a crítica desse palhaço faz jus à prisão que ele sofreu, então a gente teria que dizer que, então, todo mundo que tem escrito, falado e abordado esse assunto de maneira crítica tem que sofrer a represália e ir para a cadeia do mesmo jeito, o que não acontece. E a gente, olha, e a nossa democracia, gente, ela é recente, né? A gente vive nossa primeira constituinte, nossa constituinte aí em 88, antes dela, uma constituição promulgada, né, não outorgada, foi só antes do governo militar. Nós temos uma história de autoritarismo na nossa sociedade muito forte, muito viva ainda. Autoritarismo político, inclusive nas nossas instituições, né? Haja vista aí a maneira como os grupos se refazem no poder com as ajudas que recebem de outros segmentos da sociedade, como o empresariado, como o agronegócio e tal, que são segmentos conservadores extremamente duros, né? E a gente não pode mais permitir que, pelo menos do ponto de vista institucional, isso se perpetue. Porque, olha só, imagina, vai virar o quê? Ato Institucional número 5 de novo, né? Nós temos um passado recente aí tenebroso nesse aspecto, né? Então, lamento muito, assim, tenho muitos amigos policiais, conheço muita gente que está na polícia que não aprova esse tipo de atitude, que acha errado, entendeu? Então, enfim. Agora, eu vou colocar uma outra pergunta aqui para pensar de um outro ponto de vista. Na questão do palhaço mesmo, não que isso justifique a resposta da polícia, mas no caso, o rapaz ali, o artista, estava fazendo uma apresentação de entretenimento. A polícia passou e ele aproveitou o momento para fazer essa crítica. Será que não foi uma ofensa gratuita num momento onde ela não cabia? Ou qualquer momento era o momento de caber porque a gente tem liberdade de expressão para falar o que a gente quiser a qualquer momento? Acho que a provocação é natural, né? Faz parte de toda crítica a provocação, né? E você aproveita a oportunidade para provocar. E se o palhaço lá, ele talvez estivesse provocando de maneira gratuita, eu acho que ele estaria provocando de maneira gratuita se nós não tivéssemos, por exemplo, a incidência tão paulatina do que ele estava reclamando, se nós não tivéssemos, entendeu? Se nós tivéssemos uma instituição polícia militar que não fosse truculenta, que não fosse violenta, que não agredisse professores. Ainda mais no estado do Paraná, que tem essa questão recente com os professores lá. Que ela se fizesse presente, por exemplo, em todos os âmbitos da sociedade, entendeu? Em que ela tivesse um bom relacionamento, uma boa fluência, uma boa adesão social, né? Aí eu acho que não faria sentido, seria
uma coisa gratuita, né? Mas a fala dele já é uma resposta a algo que já reflexo. aconteceu, né? Então, Não, pode chamar de ofensa, mas não gratuita. não é, eu acho que é uma crítica, né? Enfim. Nossa, mas é preocupante essa situação, se essas coisas começarem a acontecer. Eu sempre penso isso. Porque é um episódio aqui, outro episódio ali, e de repente gera um senso comum de revolta para todos os policiais, e não são todos assim, né? A gente tem que levar isso em consideração. O tempo Isso é bem acabou, Leite? importante. Tá acabando o nosso tempo, mas a gente ainda tem outros assuntos para falar no Redação de hoje, e a seguir você vai saber como é o ajuste fiscal ou o que é o ajuste fiscal. Vai pensando aí um pouquinho sobre o que é o ajuste fiscal, mas pode ficar tranquilo que a gente te ajuda a entender essa série de medidas daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já.